municipais no território que fiscalizariam em tempo real todo o uso dos recursos federais. Né? E aqueles municípios que não conseguirem desempenhar corretamente entrariam ali numa certa tutela gerencial, que precisaria então de uma dupla assinatura desses gastos com esses comissários atuando ali como um supervisor dos prefeitos. Né? Então sim, é um modo de tutelar, como eu falei, esperem um governo fiscalista, mas esperem uma certa heterodoxia na aplicação dessa agenda econômica. Não esperem uma agenda econômica que se traduza numa agenda política liberal. Né? E, além disso, haveria uma outra proposta gigantesca, a fusão compulsória dos municípios inviáveis, o que reduziria dos mais de 5.500 que temos hoje para cerca de 1.600 municípios. Né? Isso entregaria também para o Estado Nacional uma capacidade maior de gestão e daria ao governo federal, ao governo executivo federal, o seu verdadeiro poder, sua capacidade de ser o político. Né? Uma coisa também que vale a pena falar é que teríamos a efetivação de vários territórios federais. O arquipélago de Marajó, onde Renan Santos esteve agora recentemente, deve se tornar um território federal, sem dúvida alguma, pelo menos durante algum tempo renovado, ano a ano. Todas as 16 ilhas devem ser colocadas como um território federal. Né? Bom, além disso, nós teríamos o fim dessa... Não seria o fim, mas uma substituição, um perfil de suplantação do Bolsa Família atual para verdadeiras frentes cidadãs, né, que gerariam ali uma certa ativação laboral compulsória, obrigatória, em que você teria a necessidade de, enfim, gerar frente de trabalho para que eles conseguissem sair do Bolsa Família e finalmente trabalhar. Bom, então você pode pensar que aquilo que espera o governo da missão e com Kim Kataguiri ministro é um ministério, uma gestão fiscalmente responsável, com cortes duros. Sem dúvida alguma será o ministério mais poderoso de todos. E aqui eu quero entrar numa análise que é quase uma análise política sobre como seria. Eu acho que primeiro falei aqui sobre alguns pontos que podemos esperar e que serão centrais para a sua governança. Né? Não entrei em minúcias de outras propostas que lá temos, que acho que são propostas que estão mais gerais no debate nacional hoje já. Mas sobre a parte política de Kim Kataguiri, esperemos dele um superministério. Talvez o único verdadeiro superministério de uma gestão Renan Santos. Dele irradiará a capacidade de outros ministérios governarem, mas não apenas isso. A partir dele terá o planejamento, a capacidade de planejar como que os outros ministérios lidarão com a questão da sua capacidade de gerir, né? Da sua capacidade de agir no governo. O Ministério da Modernização ele deve ter gerência, a meu ver. Isso aqui não é a informação, isso aqui não é nenhum tipo de info privilegiada, nada. Isso aqui é uma conjectura da minha cabeça. Né? Eu acho que o Ministério do Kim ele deve ter gerência sobre a economia, deve ter gerência sobre Casa Civil, deve ter gerência sobre planejamento, deve ter gerência sobre outros ministérios que são ministérios chaves. Né? E há um outro ponto. Eu sou a favor de criarmos, vou até colocar isso, enfim, apresentar isso ao Renan. Estou falando aqui então em primeira mão para vocês, que é o Ministério do Futuro, né? No sentido de unificarmos as principais pastas como COAF, IPEA, enfim, em um único ministério e ser uma espécie de Ministério do Planejamento, que não seria um Ministério do Planejamento para um governo, mas para uma geração. E eu acho que o Kim teria que ser também... esse outro ministério deveria responder ao Kim. Né? Teríamos uma tríade
daqueles que governam o país, teríamos Renan Santos, o vice de Renan Santos e Kim Kataguiri. É isso que eu acredito. Né? Eu acredito que deva ser dessa forma. Ele sendo esse ministro que terá uma capacidade de agência e gerência sobre assuntos políticos e econômicos, tanto pela capacidade do Kim quanto tanto pela capacidade do Kim, quanto por aquilo que podemos esperar de um ministério que pretende reformar tão profundamente o Estado brasileiro. Né? Uma reforma desse nível do Estado brasileiro demanda realmente uma capacidade de gerência, demanda uma capacidade de agência muito alta. Então, para que isso não acabe se dissolvendo nas ondas da descentralização, que é um problema e um risco, sempre é. Né? Todo governo passa por isso, o risco das descentralizações e de vários ministérios buscando tomar para si, né? Mais poder político. Precisamos dar ao Kim essa capacidade de gerência sobre outras pastas para que ele tenha em si o poder de modernização do Estado e do próprio governo, como essa estrutura central para a política nacional. Porque esse aqui é um outro ponto que devemos tocar. O governo Renan Santos, ele tem que ser um governo que que consiga recentralizar o governo executivo federal como o ponto emanador, né, de toda a vida política nacional. Ainda que eu goste muito do Antônio Sardinha, e ele diga corretamente que as famílias são a menor parte da sociedade, então as famílias formam as cidades, as pessoas moram nas cidades, né? Da cidade você forma os estados, do estado você forma a nação. Concordo perfeitamente com isso. Dito isso, é a nação que se sobrepõe às demais camadas. E por isso temos que ter essa recentralização do político no governo executivo federal, e o Kim me parece que terá um papel fundamental nisto. Bom, meus amigos, como eu falei, seria uma live, não foi uma live, pedir para o Fabrício publicar